Uma casa nova, construída com esforço e cheia de sonhos. Um espaço que deveria ser o começo de algo bonito, simples e cheio de vida. Mas, e quando algo começa a parecer diferente? Quando o que é familiar carrega um desconforto que não se explica? Você já teve a sensação de que algo, por menor que seja, não está onde deveria? Esta é uma dessas histórias. Um relato que, desde os primeiros tijolos até os segredos que as paredes escondem, revela muito mais do que um lar em construção. Boa noite, Dom. Decidi compartilhar este relato porque ele representa um período crucial na minha vida, onde tudo parecia conspirar contra algo tão simples quanto o nosso desejo de viver em paz. Me chamo Ronaldo, tenho 30 anos e levo uma vida simples. Sou daqueles que encara jornadas exaustivas de trabalho, mas que ainda encontra motivos para sorrir ao lado da família quando chega em casa. Não tenho grandes posses ou luxos para exibir, mas sinceramente isso nunca me faltou. Há alguns anos, Cláudio, meu sogro, nos presenteou com um terreno nos arredores do vilarejo. Foi um gesto que nunca conseguirei retribuir à altura. O bairro, é verdade, estava meio abandonado, com ruas de terra que se transformavam em um caos completo nas chuvas. Porém, para nós, aquele pedaço de chão era o ponto de partida para algo que sempre sonhamos. Um lar só nosso. Minha esposa, Carla, e eu começamos a construir com o pouco que tínhamos. Ela vendia roupas usadas que parentes dos Estados Unidos enviavam. Não era um negócio rentável, mas sempre ajudava com as despesas semanais. Eu trabalhava como intermediário entre produtores rurais e exportadores de coco. Era um trabalho duro, cheio de gente tentando tirar vantagem de quem está no meio. Mas com o tempo, aprendi a me virar. Cada centavo que ganhávamos era cuidado como um tesouro. Não fazíamos isso por nós, mas pelos nossos filhos. Tínhamos 3, uma menina e 2 meninos. Por muitos anos, vivemos com os pais de Carla. Nunca tive motivos para reclamar deles. Sempre foram generosos e atenciosos, tanto conosco quanto com as crianças. Mas eu sonhava com um espaço que fosse nosso. Um lugar onde pudesse trocar uma lâmpada sem pedir autorização ou decidir sozinho onde pendurar um quadro. Carla compartilhava esse sonho. À noite, conversávamos sobre como seria nossa casa. Ela queria janelas grandes para encher o ambiente de luz. E eu, um quintal onde as crianças pudessem brincar à vontade. Era um desejo simples, mas só nosso. Depois de um dia inteiro de trabalho, eu ainda passava no terreno para ajudar os pedreiros. Chegava exausto, com o cheiro de coco impregnado nas mãos e os pés pesados de tanto caminhar. Mas ver as bases da casa sendo erguidas renovava minha energia. Aprendi com os pedreiros a misturar cimento, carregar blocos e assentar tijolos. Não era a minha área, mas me fazia sentir parte da construção, como se cada parede levantada fosse um passo mais perto do nosso sonho. No início, tínhamos pouco contato com os vizinhos, apenas acenos discretos ou um sorriso de passagem. Eles pareciam cordiais, mas reservados, assim como nós. Às vezes, eu precisava bater na porta de alguém para pedir uma ferramenta que faltava, um martelo, uma furadeira. Era inevitável. Com o tempo percebi algo estranho. As pessoas comentavam sobre nós de um jeito peculiar. Não eram os vizinhos mais próximos, mas aqueles que moravam mais longe, os que nos observavam de longe. Diziam que éramos fechados, que não socializávamos e que nos julgávamos melhores. Aquilo me deixava confuso. Carla e eu mal tínhamos tempo para nós mesmos, quanto mais para socializar. Nosso foco estava no trabalho e na casa. Ainda assim, o olhar de alguns parecia carregar uma espécie de expectativa silenciosa, como se estivessem esperando que algo desse errado. Carla e eu decidimos que só nos mudaríamos quando a casa estivesse completamente pronta. Fizemos questão de cuidar de cada detalhe com calma e atenção. Um dos maiores marcos foi terminar o muro que cercava a propriedade. Ele nos trazia não apenas privacidade, mas também segurança, permitindo que as crianças brincassem no quintal sem preocupação. Quando finalmente nos instalamos, a casa se destacou na vizinhança. Não parecia destoar, mas era diferente. Maior, com janelas largas e o muro que a envolvia. Meu sogro, ao vê-la finalizada, brincou dizendo que parecia uma casa de condomínio. Os primeiros meses foram tranquilos.
Organizamos nossas coisas, nos ajustamos ao novo espaço e criamos uma rotina. Cumprimentávamos os vizinhos ao cruzar com eles na rua e alguns chegaram até a nos dar as boas-vindas. "A casa de vocês ficou linda", comentou uma mulher enquanto varria à frente da dela. Carla e eu agradecemos com sorrisos, mas não passamos disso. Não éramos íntimos dos vizinhos, mas fazíamos questão de ser educados. Com o tempo, no entanto, surgiram pequenos atritos. O primeiro foi com um vizinho que adorava colocar música em volume altíssimo. Nas primeiras vezes, tentei relevar. Achei que fossem festas esporádicas, mas logo ficou claro que era um hábito, especialmente nos fins de semana. A música começava à tarde e se estendia até a madrugada. Algumas noites, as crianças sequer conseguiam dormir, e isso me irritava profundamente. Em uma dessas noites, já perto da meia-noite, fui para o quintal tentando espairecer. O barulho era tão alto que parecia estar dentro da minha casa. Carla, sempre tranquila, me pediu para não intervir. "São só festas, não vale a pena criar confusão", disse ela. Tentei ouvir o conselho, mas era difícil ignorar minha frustração. Outro episódio ocorreu algumas semanas depois. Estacionei minha caminhonete na frente da casa de um vizinho enquanto organizava algumas coisas no pátio. Achei que não haveria problema, já que seria algo rápido. Mas o homem veio bater à porta, claramente incomodado. "Dá para tirar sua caminhonete? Está na frente da minha casa." Ele disse isso sem sequer um cumprimento. O tom não foi rude, mas tampouco amigável. Me desculpei e movi o veículo imediatamente. "Achei que não fosse incomodar", falei calmamente. Mas ele virou as costas e entrou em casa sem mais uma palavra. Eu evitava confrontos e sabia que não valia a pena insistir em discussões. Carla, tentando me tranquilizar, dizia: "Desde que estejamos bem aqui dentro, o resto não importa." Mesmo assim, eu sentia que, por algum motivo, não nos encaixávamos completamente no bairro. As crianças, por outro lado, se adaptaram rapidamente à nova escola e adoravam brincar no quintal. Carla se dedicava a decorar a casa, cuidando de cada detalhe com peças feitas por ela mesma. Nós tentávamos manter o foco em nossa família, nossa casa e a rotina que construímos, deixando o restante em segundo plano. Numa manhã qualquer, ao sair para o trabalho, me deparei com o portão branco da casa vandalizado com tinta em spray. Era um grafite desleixado, sem forma ou propósito, cobrindo boa parte da frente. Fiquei parado ali, encarando aquelas manchas, tomado por uma mistura de choque e raiva. Aquele portão era um dos detalhes que mais nos encantaram ao finalizar a casa. O escolhemos por trazer um ar limpo e moderno, e agora estava completamente estragado. A tinta fresca refletia sob o sol, e a cada olhar, meu aborrecimento crescia. Carla veio atrás de mim. Notou o estado do portão e perguntou quem eu achava que poderia ter feito aquilo. Já tinha minhas suspeitas. Um jovem que morava algumas casas adiante vinha à mente. Eu o via frequentemente pintando muros de terrenos abandonados e espaços descuidados. Sempre andava com uma mochila e estava acompanhado por um grupo de amigos. Embora não tivesse nenhuma prova concreta, meu instinto apontava para ele. Respirei fundo, tentando não agir por impulso. Passei a manhã tentando limpar o portão, mas os traços de tinta não desapareceram por completo. Decidi que precisava de algo mais prático e definitivo, então instalei uma câmera de segurança. Posicionei-a de forma discreta, fora do alcance dos olhos, mas com uma visão clara do portão e da entrada da casa. As semanas seguintes passaram sem incidentes, e a rotina voltou ao normal. Mesmo assim, era inevitável que de tempos em tempos eu revisasse as gravações, procurando por qualquer sinal de problema. Por um tempo tudo parecia tranquilo, até que uma manhã me deparei com o portão pichado novamente. Desta vez, o desenho era maior, colorido e bem mais elaborado, como se o autor tivesse tido todo o tempo do mundo para trabalhar. A raiva voltou a me consumir. Fui direto às gravações da câmera sem dizer uma palavra. Como imaginei, a suspeita inicial se confirmou. Embora o rosto não estivesse nítido, o jeito de andar, o corpo e a mochila eram inconfundíveis. Era o mesmo jovem que eu desconfiava desde o começo. Decidi que era hora de conversar com ele. Não sabia seu nome ou muitos detalhes, mas conhecia sua casa.
Naquele mesmo dia, após o trabalho, caminhei até lá. Era uma construção simples, com paredes descascadas e uma porta de metal enferrujada que parecia abandonada. Bati 2 vezes e esperei. A porta se abriu devagar, mas não era ele quem apareceu. No lugar dele, surgiu uma mulher aparentando ter pouco mais de 30 anos. Vestia um avental e tinha os cabelos presos. Boa tarde, cumprimentei tentando controlar meu tom. Por acaso a senhora é a mãe do rapaz que mora aqui? Ela me lançou um olhar indecifrável, seguido por uma pausa breve. Respondeu com um tom seco. Não sou mãe dele, sou a namorada. Fiquei surpreso com a resposta, mas não comentei nada. Decidi ir direto ao ponto. Encontrei meu portão vandalizado hoje de manhã com spray. É a 2ª vez que isso acontece. Revisei as imagens da minha câmera de segurança e vi claramente que foi ele quem fez. Não estou aqui para causar problemas, mas preciso que isso acabe. O olhar dela endureceu e sua expressão demonstrava irritação crescente. Você está enganado, disse ela cruzando os braços. Ele não faria algo assim. Não estou enganado. Insisti com firmeza, mas sem elevar a voz. Vi nas gravações. Não quero criar confusão, mas é necessário falar com ele para esclarecer isso. Ela manteve a postura rígida, olhando-me como quem desenhava uma linha invisível. Por fim, disse que ele não estava em casa e que não sabia quando voltaria. Sua voz era afiada e o peso do desconforto no ar era quase palpável. Certo, apenas diga a ele que eu gostaria de conversar, respondi. Sem me dirigir mais nenhuma palavra, ela fechou a porta lentamente, como quem coloca um ponto final. Mais tarde, naquela noite, depois do jantar, tentei relaxar. As crianças estavam entretidas no quarto. Carla lavava a louça e eu checava algumas mensagens no celular. Ainda assim, não conseguia me livrar da inquietação que a conversa e os acontecimentos do dia haviam deixado. De repente, um som seco interrompeu a tranquilidade da casa. Fiquei paralisado, tentando entender o que era. O barulho se repetiu, mais alto e insistente, seguido por outros, como se pedras estivessem sendo arremessadas contra o portão. Levantei-me de imediato, sentindo o coração disparar, e ouvi as vozes assustadas das crianças vindo do quarto. Carla apareceu da cozinha, segurando Paulo nos braços, seus olhos cheios de preocupação. — O que está acontecendo? Perguntou num tom que misturava medo e confusão. Sem responder, caminhei até a porta, os golpes ainda ressoando do lado de fora. Antes de abrir, peguei o celular e acessei a câmera de segurança. A imagem me fez congelar. Era ele, o mesmo rapaz, agora mais agressivo, com uma pedra na mão e o rosto carregado de fúria. Sem pensar muito, abri a porta e dei um passo para fora. — Boa noite, disse, tentando soar calmo, mesmo com o alerta gritando dentro de mim. Ele me encarou com os olhos ardendo de raiva, respirando pesadamente, como se estivesse à beira de explodir. — Quem você pensa que é? Disparou, apontando para mim com uma das mãos, enquanto segurava a pedra com a outra. — Quem você pensa que é para me acusar de algo que não fiz? — Não estou acusando sem motivos, respondi, mantendo distância. Vi as gravações. Só quero conversar e entender o que está acontecendo. Ele explodiu em gritos, sua voz transbordando ressentimento. — Entender o quê? Você veio aqui para me humilhar? Para me fazer passar vergonha? Só porque tem dinheiro acha que pode pisar em quem não tem nada? Você acha que essa sua casa te faz melhor do que a gente? Levantei as mãos, tentando acalmá-lo. Isso não é verdade. Não estou aqui para humilhar ninguém. Só quero resolver isso sem confusão. — Cala a boca! Gritou, dando um passo na minha direção. Você e essa sua casa são o problema. Vocês chegaram aqui achando que podem mandar, que são melhores que todo mundo. Por que vocês não vão embora? O tom de agressividade dele me deixou em alerta máximo. A raiva parecia transbordar a ponto de não ouvir mais nada. — Não quero discutir. Só precisamos encontrar uma solução. Insisti, com a voz firme, mas tranquila. — Vocês não deveriam estar aqui, gritou novamente, erguendo a pedra como se fosse lançá-la. Essa casa só atrapalha. Percebi que não havia mais espaço para diálogo quando ele deu um passo adiante e, sem aviso, me empurrou com força. Não cheguei a cair, mas cambaleei para trás.
Foi o suficiente para entender que ele não estava disposto a conversar. Sem dizer mais nada, me virei e entrei em casa, fechando a porta atrás de mim. Assim que a porta se trancou, as pedras começaram a atingir o portão com força. Cada impacto fazia as paredes vibrarem, e o som ecoava pela casa como uma lembrança constante da tensão que havia do lado de fora. Lá dentro, o som das pedras era abafado pelos gritos das crianças. Paulo chorava sem parar, enquanto os outros dois se agarravam a Carla, assustados. Ela fazia o possível para acalmá-los, mas seus olhos refletiam o mesmo desespero que eu sentia. Peguei o telefone com as mãos trêmulas e liguei para um amigo próximo, que trabalhava na polícia local e em quem eu confiava. Expliquei o que estava acontecendo em poucas palavras. Ele prometeu que enviaria uma viatura imediatamente. Os golpes no portão não paravam. Cada impacto soava mais intenso, como se quisesse atravessar as barreiras físicas e psicológicas que nos protegiam. Carla me lançava olhares de preocupação enquanto segurava os filhos contra o peito. E eu me sentia dividido. Queria enfrentar a situação, mas temia pelo que isso poderia causar à minha família. Finalmente, o azul das luzes da viatura iluminou a rua. Pela janela, vi 2 policiais abordarem o rapaz. Ele resistiu no início, gritando coisas que eu não conseguia ouvir, mas acabou cedendo. Eles não o prenderam, mas o escoltaram para longe da casa e garantiram que ele não causaria mais problemas. As semanas que se seguiram foram marcadas por tensão. O medo pairava sobre nós, silencioso, mas constante, como se a qualquer momento algo pudesse acontecer de novo. Apesar disso, houve gestos inesperados de gentileza. Certos vizinhos que antes mantinham distância começaram a se aproximar. Uma tarde, enquanto lavava a caminhonete na frente de casa, um casal de idosos parou para conversar. "Queremos que saibam que vocês são bem-vindos aqui", disse a mulher com um sorriso acolhedor. "Esse rapaz sempre deu dor de cabeça ao bairro. Não se preocupem, ninguém o leva a sério." Outros vizinhos também começaram a mudar de postura. Cumprimentos se tornaram mais frequentes, embora nem todos fossem receptivos. Ainda havia olhares desconfiados e rostos que viravam para o outro lado. Mas, de alguma forma, a tensão parecia ter diminuído um pouco. Num sábado, enquanto terminava de podar as plantas no quintal, senti um cheiro estranho. No começo, pensei que fosse algo no esgoto, talvez um cano quebrado, mas o odor era diferente. Forte, penetrante, uma mistura desagradável de gasolina e ovo podre. Comecei a procurar pela origem. O cheiro parecia vir do outro lado do muro, que dava para um beco entre terrenos baldios. Saí pela porta lateral e dei a volta. Quanto mais me aproximava, mais intenso o odor ficava, a ponto de eu cobrir o nariz com a camiseta. Foi então que vi uma galinha morta, jogada bem ao pé do muro. Suas penas estavam cobertas por uma substância negra e viscosa, algo que parecia tinta, mas exalava um cheiro insuportável. Abaixei-me para observar melhor. A substância parecia ter sido derramada deliberadamente sobre o animal, como se alguém tivesse feito aquilo com intenção. Imediatamente a ideia de coincidência se dissipou. Olhei em volta procurando algum sinal de quem poderia ter feito aquilo, mas o beco estava deserto e as casas próximas permaneciam em silêncio. Tudo parecia tão calmo que o contraste com o que eu tinha acabado de encontrar era ainda mais perturbador. Voltei para casa sem dizer nada. Não queria que Carla ou as crianças vissem aquela cena. Havia algo profundamente errado, e aquilo me deixava inquieto. Peguei uma pá e 2 sacos para me livrar da galinha. Cavei um pequeno buraco em um terreno próximo ao beco, mas parecia impossível escapar do cheiro. A cada respiração, o fedor parecia grudar em mim, impregnando minha roupa e minha pele como se fosse algo que eu não pudesse abandonar. Naquela noite o sono não veio. Fiquei na sala, os pensamentos repetindo incansavelmente as imagens daquele dia. E como se não bastasse, na mesma semana algo inesperado aconteceu. Eu estava perto de fechar um contrato importante com um exportador de coco, algo que vinha sendo trabalhado por semanas. Seria um ótimo negócio com um lucro significativo, o que esperávamos há meses. Mas de repente tudo foi por água abaixo. O exportador cancelou o contrato sem aviso prévio
ou explicação convincente, apenas disse que haviam mudado os planos. A notícia foi um golpe duro. Contávamos com aquele dinheiro para resolver algumas pendências da casa e adiantar pagamentos da escola das crianças. Carla tentou me confortar, dizendo que logo eu encontraria outro cliente, mas algo na forma como tudo aconteceu não me parecia normal. Pouco depois, outra situação surgiu. Carla vinha cuidando de algumas plantas de pimenta no jardim da frente. Ela dedicava tempo e carinho regando-as diariamente, garantindo luz suficiente, e estava orgulhosa ao ver os primeiros frutos começando a surgir. Porém, de repente, as folhas começaram a murchar. No início, achamos que fosse algo simples, talvez o clima ou uma praga passageira. No entanto, as folhas continuaram a secar e cair, e os pimentões que brotavam começaram a apodrecer, ficando pretos e moles. Carla ficou arrasada. Ela havia cuidado daquelas plantas com tanto zelo e não conseguia entender o que estava acontecendo. Tentamos várias soluções. Mudamos a rega, verificamos o solo, mas nada funcionou. No fim, tivemos que arrancar as plantas. O espaço vazio que ficou no jardim parecia refletir o sentimento crescente dentro de casa. Uma mistura de frustração e inquietação. E então havia a própria casa. Um lugar que construímos com tanto esforço e sonhos, mas que nas últimas semanas parecia ter mudado. Era difícil explicar, mas havia algo estranho. O ambiente estava pesado, como se as paredes carregassem uma tensão invisível. Cada vez que eu entrava depois de um longo dia, sentia um desconforto no estômago, um nó inexplicável que nunca existira antes. Numa tarde, enquanto revisava alguns papéis na sala, ouvi um grito agudo vindo da cozinha. Era infantil e alto, e meu primeiro pensamento foi: Samantha. Levantei-me imediatamente, o coração disparado. Ao entrar na cozinha, vi Carla de pé junto ao fogão, Paulo no colo e as outras crianças sentadas à mesa. Ninguém parecia assustado. "O que aconteceu? Quem gritou?" Perguntei, olhando para Samantha. Ela me olhou com surpresa, como se não tivesse ideia do que eu estava falando. "Gritar? Eu?" "Não gritei, papai", respondeu tranquilamente, enquanto mastigava um pedaço de tortilha. Minha esposa me lançou um olhar desconfiado, com a testa levemente franzida. "Ninguém gritou, Ronaldo. Já estamos aqui há um bom tempo e nada aconteceu." Parei por um instante, estudando a expressão de cada um ao redor. "Eu ouvi", insisti com uma convicção que não planejava demonstrar. "Alguém gritou, tenho certeza, e foi exatamente aqui." Sem dizer mais nada, voltei para a sala, tentando convencer a mim mesmo de que aquilo não passava de imaginação. Mas no fundo, algo me dizia o contrário. O desconforto que vinha crescendo dentro de mim nas últimas semanas parecia agora mais presente do que nunca. Alguns dias depois, ao chegar do trabalho, enquanto destrancava o portão para guardar a caminhonete, vi um vizinho se aproximar. Era o seu Joaquim, o homem mais velho da rua, conhecido por andar sempre na sua antiga bicicleta. Havíamos trocado algumas palavras antes, mas nunca conversado de verdade. "Você já soube, Ronaldo? Aquele rapaz que pichou seu portão foi expulso daqui. Parece que pegaram ele roubando num mercadinho lá no centro. O dono viu tudo. Disseram que se ele aparecer por aqui de novo, vai se dar muito mal." Fiquei em silêncio por um instante, assimilando a informação. Um alívio repentino tomou conta de mim. Saber que aquele rapaz, que causava tanto incômodo, não estava mais por perto, trouxe uma tranquilidade que eu não sentia fazia semanas. Agradeci pela notícia enquanto o senhor Joaquim subia na bicicleta e seguia rua abaixo. Uma noite, quando as crianças já estavam dormindo e minha esposa havia ido para o quarto, fiquei na sala revisando papéis do trabalho. Tentava me concentrar, mas o clima estranho dentro da casa parecia tornar tudo mais difícil. Já era perto de 11 horas quando resolvi sair até o quintal para checar a caminhonete. Tinha o hábito de verificar se o portão e a porta da casa estavam devidamente trancados antes de dormir. Mas, naquela noite, parecia quase obrigatório confirmar 2 vezes, como se isso pudesse evitar algo pior. Peguei o celular e usei a lanterna para iluminar o caminho até o portão. Empurrei-o levemente, só para garantir que estava bem fechado. Tudo parecia em ordem. Depois me virei para a porta principal e conferi novamente a fechadura.
O silêncio da casa era absoluto, quebrado apenas pelo som distante dos grilos. Foi então que, ao olhar para a caminhonete estacionada perto do portão, percebi algo. No banco do carona, através do vidro do para-brisa, havia uma figura sentada. A silhueta era escura, sem traços definidos, mas inconfundivelmente humana. Ela não se mexia, como se estivesse me encarando. Por um momento, o ar sumiu dos meus pulmões e meu corpo ficou paralisado, incapaz de reagir. De repente, a sombra se moveu. Não foi um movimento brusco ou apressado. Apenas se abaixou lentamente, tentando se esconder atrás do painel. O pavor que senti era sufocante. Não era apenas a visão de algo incomum, mas a certeza de que aquilo sabia que eu estava ali, olhando para ele. Respirei fundo e reuni toda a coragem que tinha para dar um passo na direção do veículo. Minha mão tremia enquanto segurava a maçaneta da porta do motorista. Era como se cada fibra do meu corpo implorasse para que eu recuasse, mas com esforço, abri a porta e me inclinei para ver o interior. O banco do carona estava vazio. Não havia ninguém. Nada. Apenas o silêncio da noite e meu coração acelerado ecoando no peito. Usei a luz do celular para examinar cada canto do interior do veículo, do chão aos bancos traseiros, mas não encontrei nada fora do comum. Permaneci ali, parado, com a porta da caminhonete aberta, tentando entender o que acabara de presenciar. Eu tinha certeza absoluta de que havia visto alguém. Aquilo estava sentado no banco do carona, olhando fixamente para mim. Não podia ser imaginação. Os dias que vieram depois trouxeram uma inquietação crescente. Minha esposa começou a adoecer. No início, pensamos que fosse apenas uma gripe ou algo que ela tivesse comido, mas os sintomas ficaram cada vez mais alarmantes. As náuseas surgiam de repente, sem aviso. Várias vezes ela dizia que estava bem, mas em questão de minutos começava a vomitar. Era tão súbito que ela nem conseguia chegar ao banheiro a tempo. Ficava ali mesmo, no lugar onde estava, com lágrimas nos olhos, pedindo desculpas enquanto tentava se limpar. No começo, tentávamos não dar tanta atenção. Deve ser alguma comida que me fez mal, ela dizia, lavando as mãos ou trocando de roupa. Mas, com o passar do tempo, os episódios aumentaram em frequência e intensidade. Às vezes, as crises vinham enquanto ela cozinhava ou cuidava das crianças. Parecia que algo invisível a atacava de forma inesperada, deixando-a frágil e exausta. Uma tarde, enquanto eu terminava de cuidar do jardim da frente, ouvi o choro de Paulo vindo de dentro da casa. Corri para ver o que tinha acontecido, achando que ele havia caído ou se machucado, mas a cena que encontrei me deixou paralisado. Minha esposa estava sentada na sala, segurando Paulo nos braços. Suas roupas estavam completamente sujas de vômito. O pequeno chorava descontrolado, com as mãozinhas cobertas pelo líquido que ela não conseguiu segurar. "Me desculpa", ela murmurava, chorando também. Não deu tempo de ir até o banheiro. Seu rosto estava pálido, as mãos tremiam enquanto tentava acalmar nosso filho, que continuava a chorar inconsolável. Ajudei-a a se levantar e levei Paulo para a cozinha, onde lavei suas mãos e seu rosto, enquanto Carla ia ao banheiro para se limpar. Mesmo ocupado cuidando do menino, minha mente não parava de revisitar o que tinha acabado de presenciar. Levei minha esposa ao médico. Diversos exames foram feitos, mas nenhum indicou algo fora do normal. Para o médico, ela estava completamente saudável e não havia qualquer explicação física para os sintomas. Isso só aumentou minha preocupação. Se não era algo médico, então o que estava causando aquilo? Carla parecia igualmente confusa. "Se não tem nada errado comigo, então por que estou passando por isso?" perguntou uma noite enquanto estávamos deitados. Alguns dias depois, minha sogra apareceu na nossa casa carregando uma sacola grande. Desde que nos mudamos, ela sempre foi muito atenciosa, preocupada com a nossa adaptação à nova vizinhança e ao clima do povoado. Mas naquele dia, havia algo diferente em sua expressão. Ela parecia séria, quase tensa. "Trouxe isto para vocês", disse, retirando da sacola uma imagem da Virgem de Guadalupe, emoldurada em madeira. Era uma peça bonita, com um ar antigo, quase sagrado. Ela nos olhou com firmeza enquanto segurava o quadro. "Quero que coloquem na sala. Ela vai abençoar a casa e proteger vocês."
Minha esposa recebeu o quadro com delicadeza, agradecendo o gesto. Minha sogra sempre teve uma fé inabalável. Apesar de eu não compartilhar essa devoção com a mesma intensidade, entendia o valor que isso tinha tanto para ela quanto para Carla. Colocamos a imagem na sala, em uma prateleira de frente para o sofá, e minha sogra acendeu uma vela pequena que trouxera consigo. Antes de partir, ela nos lançou um olhar sério e disse: Ronaldo, vocês deviam procurar ajuda de alguém que entenda dessas coisas. Tem curandeiros no município que sabem como limpar as energias ruins. Fiquei sem palavras. Carla olhou rapidamente para mim, buscando minha reação, mas apenas balancei a cabeça em sinal de concordância, agradecendo a preocupação. Não queria aumentar sua inquietação, mas aquelas palavras ficaram ressoando na minha mente. Embora eu nunca tivesse dado crédito a essas crenças, comecei a questionar meu ceticismo. No trabalho, era comum ouvir os colegas falarem de como consultavam bruxos ou curandeiros para atrair prosperidade, fechar negócios ou afastar má sorte. Eu sempre encarei isso como superstição, uma forma que alguns encontravam para lidar com as incertezas da vida. Porém, diante de tudo que estávamos vivendo em casa, a possibilidade de que pudesse haver algo real por trás disso começou a me incomodar. Naquela noite, olhando a imagem da Virgem que agora era iluminada pela chama suave da vela, as palavras da minha sogra voltaram à minha mente. Talvez procurar um curandeiro pudesse ajudar. Talvez não houvesse risco algum em tentar. Mas ao mesmo tempo, algo dentro de mim resistia. Eu temia descobrir que o que enfrentávamos era realmente algo fora do natural. Nos dias seguintes, as coisas pareciam um pouco mais tranquilas. Mas logo um novo desconforto começou a surgir, de maneira tão sutil que demorei a notar. Certa noite, enquanto me dirigia ao quarto das crianças para desejar boa noite, senti um odor estranho. Era um cheiro desagradável, suave, mas marcante, que lembrava carne estragada. Ao entrar no quarto, encontrei as crianças deitadas, quase dormindo. Aproximei-me de Samantha primeiro, beijei sua testa e ajeitei o cobertor. Fiz o mesmo com Paulo e Fred. Porém, enquanto me inclinava sobre eles, o cheiro ficava mais evidente. Ele parecia vir deles, não das roupas nem do ambiente. Era como se estivesse impregnado neles. Afastei-me, intrigado, e inspirei novamente. O odor continuava ali, fraco, mas enjoativo, como se algo estivesse deteriorando perto deles. Fiquei parado por um momento, observando-os dormir. Suas respirações eram serenas, seus rostos tranquilos, mas o cheiro permanecia. Tudo o que havia acontecido nas últimas semanas começou a passar pela minha cabeça. Era como se cada pequeno evento estivesse interligado, sugerindo que algo invisível estava tomando conta da nossa casa pouco a pouco. Talvez minha sogra estivesse certa, pensei. Talvez fosse o momento de procurar alguém que entendesse essas coisas. Alguém que pudesse nos ajudar a entender e, mais importante, a deter o que quer que fosse aquilo. Mesmo pensando na possibilidade, algo dentro de mim relutava. Eu não queria aceitar que algo fora do comum pudesse estar acontecendo. Não queria acreditar que nosso lar, construído com tanto esforço, estava se tornando um lugar hostil e estranho. Mas a realidade era que eu não podia mais ignorar. Alguma coisa estava afetando minha família e o medo de que piorasse me fazia sentir um peso no peito. Já passava de 1 da madrugada, quando um barulho seco quebrou o silêncio. Um estrondo alto, forte, como se pedras fossem arremessadas contra o portão. Carla acordou primeiro, sentando-se de súbito na cama e me balançando pelo ombro. Levantei-me de imediato, o coração disparado. Outro golpe soou, mais intenso, seguido por outro e mais outro, como se alguém estivesse descarregando sua raiva no portão de metal. O som reverberava por toda a casa, assustador e ensurdecedor. No quarto ao lado, as crianças começaram a chorar. Carla se levantou aflita para tentar acalmá-las, enquanto eu procurava desesperadamente o celular para verificar as câmeras de segurança. Minhas mãos tremiam enquanto abria o aplicativo, e o tempo que a imagem demorava para carregar parecia uma eternidade. Quando finalmente apareceu, senti um nó na garganta. Não havia ninguém em frente ao portão. Aproximei o celular do rosto, tentando ter certeza de que não estava vendo errado. A transmissão mostrava uma rua completamente vazia, iluminada apenas pela luz amarelada dos postes.
mas os golpes continuavam cada vez mais altos, como se algo invisível estivesse esmurrando a porta principal. Um arrepio percorreu meu corpo, deixando minha pele gelada. "O que está acontecendo?" perguntou Carla, segurando Paulo no colo, enquanto os outros dois se agarravam a ela, assustados. A voz dela estava trêmula, e seus olhos refletiam o mesmo pavor que eu sentia. "Não tem ninguém lá fora", respondi, tentando manter a calma, embora minha própria voz entregasse meu nervosismo. Ela me encarou incrédula. "Como assim? Estamos ouvindo claramente." Eu não sabia o que responder. Se não havia ninguém do lado de fora, então de onde vinham os barulhos? Uma ideia terrível passou pela minha cabeça, me deixando ainda mais inquieto. E se os sons não estivessem vindo de fora, mas de dentro? Respirei fundo, tentando afastar o pensamento, e fui até a sala. Olhei pela janela em direção ao quintal, na esperança de encontrar algo que explicasse o que estava acontecendo. As plantas permaneciam imóveis sob a luz fria da lua, o muro estava intacto e a porta do quintal seguia bem trancada. Nada parecia fora do lugar. De repente os barulhos cessaram. O silêncio que se instalou era tão profundo que consegui ouvir o som irregular da minha própria respiração. Permaneci imóvel perto da janela, olhando para o quintal e conferindo novamente o celular. Troquei as câmeras para ver diferentes ângulos, procurando qualquer sinal. Uma figura, um movimento, até mesmo uma sombra que pudesse justificar os golpes. Mas não havia nada. A rua continuava deserta e o portão estava perfeitamente fechado. Voltei para o quarto, ainda tentando digerir o que acabara de acontecer. Carla estava sentada na cama, com as crianças ao lado, abraçando-as. "Não tem nada lá fora", disse, sabendo que minhas palavras não seriam suficientes para tranquilizá-la. "Está tudo trancado. Ninguém entrou. Naquela noite decidimos que seria mais seguro dormirmos todos juntos no mesmo quarto. Improvisamos um espaço confortável no chão, com colchões e cobertores, para que as crianças ficassem perto de nós. Qualquer som, seja o ranger das paredes ou um estalo no teto, fazia meu corpo ficar em alerta. Embora não houvesse sinais de invasão, a sensação de que algo estava errado me perseguia. O cansaço, no entanto, acabou me vencendo, e adormeci ao lado da minha família. Mas o medo não me abandonou nem nos sonhos. Revivi os golpes, o portão chacoalhando violentamente e uma sombra atravessando-o, entrando na casa enquanto eu permanecia impotente. Depois dessa noite percebemos que não dava mais para ignorar. O clima dentro de casa estava insustentável, e a sensação de impotência em proteger minha família contra algo incompreensível me consumia. Foi então que me lembrei das palavras da minha sogra sobre procurar a ajuda de um curandeiro. Mesmo com todo o meu ceticismo, era a única alternativa que restava. Carla encontrou uma curandeira recomendada por conhecidos, uma mulher de cerca de 50 anos que morava em um bairro tranquilo da cidade. Quando chegamos à casa dela, algo em seu semblante me fez lembrar da minha sogra. Ela nos recebeu com um sorriso sereno e gestos acolhedores. Sua casa era simples, mas cheia de vida, decorada com plantas e figuras religiosas. Num canto, uma pequena mesa chamava a atenção. Coberta com uma toalha branca, abrigava velas acesas, um copo com água e um baralho de cartas visivelmente desgastado. Com uma voz calma, ela nos pediu para levá-la até nossa casa ainda naquela tarde. "Preciso sentir as energias no lugar onde tudo está acontecendo. Só assim poderei ajudar." Já em nossa casa, a curandeira analisava cada detalhe com um olhar atento. Sentou-se na sala, diante da imagem da Virgem de Guadalupe que minha sogra havia nos dado, e começou a dispor as cartas sobre a mesa em uma sequência que parecia carregada de significado. Carla e eu nos sentamos, enquanto ela, com mãos firmes, movimentava as cartas como parte de um ritual que parecia profundamente enraizado. O ambiente, já pesado, parecia ficar mais denso a cada instante. Após alguns minutos de silêncio, ela ergueu os olhos e falou: "Há uma energia muito pesada aqui. Isso não é algo que surgiu por acaso. Foi feito para vocês. É obra de alguém, uma mulher." Seus olhos fixaram-se em mim como se esperasse que eu reconhecesse de quem estava falando. "É alguém com rancor, alguém que não quer que vocês prosperem. Essa energia não está apenas na casa,
mas em vocês. Foi feita para enfraquecer emocionalmente, desestabilizar como família, tirar a paz do lar. Enquanto ela explicava, uma lembrança gelou minha espinha. Minha mente voltou imediatamente à mulher que vi na casa do rapaz que havia pichado nosso portão, a namorada dele. A frieza do rosto dela e o olhar desconfiado surgiram com clareza perturbadora. Tudo fazia sentido. A idade, o vínculo com o rapaz e a atitude estranha naquele dia. Meu corpo inteiro se arrepiou e a sala parecia sufocar com o peso das palavras da curandeira. "O que podemos fazer?" perguntei, sentindo o medo crescer dentro de mim e se transformar em desespero. Ela nos pediu que fôssemos para o quintal, enquanto iniciava o ritual. Acendeu incensos e velas, murmurando orações em um tom baixo, difícil de compreender. Caminhava pela casa com calma, como se soubesse exatamente o que estava fazendo. Enquanto a observava, senti uma pequena fagulha de esperança. Talvez, só talvez, essa mulher pudesse nos ajudar a recuperar nossa vida. Já faz quase um ano desde aquela noite em que decidimos buscar a ajuda da curandeira. Foram meses repletos de rezas, rituais e limpezas que no início me pareciam estranhos, mas que com o tempo começaram a transformar nossa casa. Aos poucos, a tensão sufocante que parecia impregnar cada canto foi desaparecendo, como se um véu pesado fosse lentamente retirado. As crianças, antes inquietas e por vezes assustadas, voltaram a rir com naturalidade, correndo pelo quintal sem medo. Paulo deixou de acordar chorando à noite e Samantha passou a dormir profundamente. Carla, por sua vez, parecia outra pessoa. Os episódios de vômito cessaram algumas semanas depois que os rituais começaram. Ela recuperou sua energia e ver o brilho em seus olhos novamente trouxe uma tranquilidade que eu nem sabia que precisava. As mudanças também chegaram ao meu trabalho. As dificuldades que antes pareciam intransponíveis começaram a desaparecer. Novos negócios eram fechados com uma facilidade surpreendente e oportunidades que antes pareciam distantes agora surgiam naturalmente, como se algo invisível tivesse mudado a direção do vento a nosso favor. Mesmo com todas essas melhorias, nunca consegui entender completamente o que aconteceu. Ao longo do ano, me vi desejando respostas claras, algo que explicasse por que nossa família foi alvo de algo tão pesado. Mas essas respostas nunca vieram. Presumo que a mulher que nos prejudicou tenha partido junto com o rapaz quando ele foi expulso do povoado. Não fizemos nada para provocá-los. Só queríamos construir nosso lar e viver em paz. Mas para eles isso foi o bastante para nos transformar em alvos. Essa experiência me mostrou algo difícil de aceitar. Algumas pessoas guardam rancor sem razão aparente. Não importa o quanto você tente ser gentil ou justo, há quem precise de um pretexto, por menor que seja, para espalhar sua raiva. E muitas vezes esse ódio não tem nada a ver com você, mas com algo quebrado dentro delas. Você apenas se torna o alvo de uma frustração que não é sua. Hoje, ao olhar para nossa casa, vejo muito mais do que paredes e um teto. Ela representa o que superamos juntos como família. Cada detalhe, cada canto, carrega a memória do que enfrentamos e da força que encontramos para seguir em frente. A imagem da Virgem de Guadalupe continua no mesmo lugar, na prateleira da sala, e a vela que acendemos todas as noites é uma lembrança silenciosa de tudo o que vivemos. Não sei se foi a proteção dela, o trabalho da curandeira, ou apenas nossa determinação que nos ajudou a superar tudo isso, mas sou imensamente grato. E embora ainda haja coisas que eu não consiga entender, aprendi algo valioso. Sempre existe um caminho para seguir adiante e proteger o que amamos. Antes de irmos para o próximo relato, se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as próximas histórias. Sua presença é importante e seu apoio é essencial. Bem, vamos continuar. Me chamo Ana Clara. Minha cachorra, uma pastora alemão de temperamento vigilante, sempre gostou de repousar debaixo da minha cama. Eu mesma preparei um espaço ali para ela, com um tapete posicionado cuidadosamente,
como se fosse um refúgio perfeito. Ficava bem alinhado ao local onde eu apoiava o pescoço e os ombros enquanto dormia. Ela sempre foi muito protetora. Se eu levantava no meio da noite, ela me acompanhava imediatamente, atenta a cada movimento. Até uma simples mudança de posição no colchão era suficiente para ela se agitar, balançando o rabo contra a base da cama, como se dissesse: estou aqui, estou de olho. Cerca de 10 dias atrás, acordei de repente no meio da madrugada. Ainda faltavam alguns minutos para as 4 da manhã, mas o sono já tinha me abandonado completamente. Eu fiquei deitada, imóvel, encarando o teto, quando ouvi o movimento da minha cachorra. Ela estava debaixo da cama e parecia ter se levantado, andando de um lado para o outro com rapidez, arranhando o chão com as patas. No começo, achei que ela estivesse brincando, mas logo ouvi um rosnado baixo. Ela só fazia isso quando estava em alerta, como se tivesse percebido algo errado, algo que não era normal. De repente ouvi uma risada. Não veio da porta nem da janela, mas debaixo da cama. O coração quase parou. Minha cachorra disparou em direção ao armário, derrapando no caminho, e se escondeu lá no fundo. Ela começou a soltar uns uivos baixos, aflitos. Eu fiquei paralisada. Não tive coragem de olhar o que estava acontecendo. Chamei por ela várias vezes, mas ela não saiu. Ficou lá, imóvel, ignorando completamente minha voz. Por horas permaneci deitada, ouvindo, tentando captar qualquer som que explicasse o que poderia estar ali. Mas a escuridão permaneceu. Apenas quando o sol começou a aparecer é que eu reuni coragem para espiar debaixo da cama. Não havia nada lá. Tentei me convencer de que tudo aquilo era coisa da minha cabeça. Talvez fruto do cansaço. Mas, desde aquela noite, minha cachorra não voltou a deitar debaixo da cama. Agora, sempre que entra no quarto, ela corre direto para o armário e não quer sair de lá. Desde então, algo estranho tem acontecido comigo. Todas as madrugadas, acordo exatamente no mesmo horário, às 3h46 da manhã. Quando isso acontece, eu fico imóvel, tomada por um medo que não consigo explicar. É como se algo estivesse ali no quarto, mas eu não quisesse dar a mínima chance de confirmar. De vez em quando, ouço pequenos toques vindos da base da cama, iguais aos que minha cachorra fazia com o rabo. O ambiente está sempre escuro. O armário permanece entreaberto. Eu não olho para lá. Não tenho coragem, tenho medo do que posso ver, medo de confirmar o que talvez esteja escondido no fundo daquele armário. Eu nem chamo pela minha cachorra. Fico em silêncio absoluto. Afinal, qualquer som pode trazer de volta aquilo. Aquela risada que naquela noite veio debaixo da cama. Se estiver gostando dos relatos, não se esqueça de já deixar o seu like. Ele é muito importante. Bem, vamos continuar. Meu nome é Viviane, tenho 19 anos e ainda moro com meus pais. No ano passado, a gente se mudou para uma casa nova, nossa primeira casa própria, em um bairro nos arredores da cidade. O imóvel estava desocupado havia 4 anos antes de nos mudarmos, e o condomínio era bem tranquilo com poucas casas habitadas. Além de nós, havia um casal idoso na casa 23 e outra família na casa 31. O resto das casas estava vazio, já que, segundo os responsáveis, faltavam alguns documentos legais. A mudança foi lenta e passamos semanas organizando tudo. Um dos cômodos ficou vazio por mais tempo e acabou sendo usado como depósito temporário. Quando finalmente terminamos, minha mãe decidiu transformar aquele espaço em um estúdio e proibiu qualquer tipo de bagunça lá dentro. Só sobrou uma caixa com quadros, 2 com paisagens e 6 com fotos da nossa família. Eles não tinham sido pendurados ainda porque a furadeira tinha se perdido na mudança, o que era basicamente o único item que faltava na casa. Sem os quadros, as paredes pareciam tão nuas que a gente vivia comentando sobre isso. Quando finalmente conseguimos instalar os quadros, algo estranho começou a acontecer. Todas as manhãs, ao descer para a sala, percebíamos que as molduras das fotos da família estavam fora do lugar. Curiosamente, só as fotos da família,
Os quadros com paisagens permaneciam fixos. Na primeira vez, encontramos as molduras no chão, viradas de costas e encostadas na parede. Ninguém assumiu a culpa, e o episódio começou a se repetir a cada 3 noites, sempre do mesmo jeito. As fotos viradas para a parede. Isso começou a intrigar todo mundo. Se os quadros caíssem naturalmente, era de se esperar que quebrassem, ou pelo menos fizessem barulho. Mas tudo acontecia em completo silêncio durante a madrugada. Apesar do mistério, minha mãe insistia em pendurá-los novamente toda manhã, achando que era alguma brincadeira de uma de nós. Depois de algumas semanas, ela decidiu guardar as fotos de volta na caixa do estúdio, irritada por não entender o que estava acontecendo. Durante uma discussão sobre o assunto, minha irmã mais nova sugeriu que pendurássemos os quadros mais altos fora do alcance dela. Foi aí que minha mãe, confusa, perguntou: "Que menina?" Maria, nossa vizinha do número 23, que estava conosco na sala, franziu o senho e respondeu: "A menina que eu vejo de vez em quando na janela daquela casa", e apontou para a porta da frente. Minha mãe seguiu o olhar dela e ficou paralisada ao perceber que a casa indicada estava vazia. "Mas Maria, essa casa está desocupada há anos", disse minha mãe, a voz trêmula. Maria deu de ombros como se não tivesse certeza do que dizer. "Eu sei, mas já a vi lá mais de uma vez. Achei que vocês também tivessem percebido." Por algumas semanas o assunto foi esquecido. Até que, numa tarde, meu pai decidiu pendurar os quadros mais altos na parede, acreditando que isso resolveria o problema. Mas na manhã seguinte, os quadros tinham desaparecido. Não estavam mais na parede nem em nenhum outro lugar da casa. O mais estranho, os quadros de paisagens continuavam lá, intactos. Recentemente, essa história voltou à tona quando novos moradores chegaram para ocupar a casa que estava vazia do outro lado da rua. Minha mãe foi a primeira a dar as boas-vindas. Eles ainda estavam organizando a mudança, descarregando caixas e ajeitando uma mesa com cadeiras na sala. Foi então que a filha adolescente da nova família apareceu na porta segurando os nossos quadros, as fotos da nossa família. Eles contaram que os quadros foram encontrados no meio da sala assim que chegaram na casa. Minha mãe ficou sem palavras, tentando explicar como aquilo era possível. Os novos moradores decidiram que não vão pendurar os quadros novamente. Na verdade, eles nem pretendem mantê-los na casa. Durante um período da minha vida, minha rotina consistia em trabalhar à noite no alto de um prédio gigantesco em uma área corporativa. Meu turno começava às 9 da noite e só terminava às 6 da manhã. Mas isso ficou para trás. Há algumas semanas, comecei a realizar as mesmas tarefas, mas do meu pequeno apartamento, sentado à mesa de jantar. O computador, enviado pelo escritório, repousa ali, transformando aquele espaço em meu novo ambiente de trabalho. A poucos passos tenho a sala, um sofá de 2 lugares e um móvel discreto com uma televisão de tamanho médio. Não são muitas as coisas que sinto falta do antigo escritório, talvez apenas o ar-condicionado e a convivência com os colegas. Mesmo sendo poucos, nossas conversas na hora da refeição giravam em torno de uma liga de futebol de fantasia em que todos participávamos. Esse tipo de noite ficou para trás. Foi apenas na primeira noite trabalhando de casa que algo fora do comum aconteceu. Já passava da meia-noite e meu monitor permanecia sem atividade. Nenhuma chamada, nenhum registro. O silêncio era o mesmo do antigo escritório, onde esperávamos pelo inesperado. Mas naquela noite, a televisão da sala se acendeu sozinha. Não havia som, apenas a imagem. 3 pessoas dialogavam em uma sala. No momento, meu computador notificou uma chamada. Sem dar muita importância à TV, finalizei o atendimento. Levantei-me, peguei o controle remoto e a desliguei. Segui com meu trabalho até o fim do turno. Na noite seguinte, tudo parecia normal. Atendi chamadas, preparei relatórios, disparei e-mails. O tempo passou rápido, mas, como um relógio, à meia-noite, a televisão se ligou de novo, no mesmo canal. A lembrança da noite anterior veio à tona. A primeira hipótese?
Talvez algum alarme ou lembrete estivesse configurado. Com o controle remoto em mãos, vasculhei as configurações, mas não encontrei nada fora do lugar. Antes que pudesse refletir mais, uma nova chamada entrou. Passei quase 1 hora ocupado, alternando entre atendimentos e espera. Em algum momento, a TV desligou sozinha, sem que eu percebesse. Meu turno terminou às 6 da manhã e fui dormir como se nada tivesse acontecido. Na terceira noite, o padrão se repetiu, mas dessa vez a TV acendeu enquanto eu estava no meio de uma ligação. Enquanto aguardava o cliente na linha, meus olhos se voltaram para a tela. O controle remoto estava bem ao meu lado e eu me perguntava, intrigado, por que a televisão insistia em se ligar exatamente à mesma hora. Então algo aconteceu. Percebi um movimento ao fundo. Levantei o olhar por cima do monitor e lá estava, uma figura sentada no sofá. Era apenas uma silhueta, como se fosse feita de sombra ou fumaça densa. Seu rosto, ainda que indistinto, exibia um olhar profundo, enquanto sua pele parecia quase translúcida. A voz do cliente irrompeu novamente na linha, me arrancando do transe. No susto, finalizei a chamada de forma abrupta. Meu coração disparava enquanto eu tentava processar o que acabara de ver. Sem demonstrar qualquer interesse, aquela figura virou as costas, levantou-se e caminhou até a televisão. Assim que ela se aproximou, a TV desligou instantaneamente e a silhueta simplesmente desapareceu diante dos meus olhos, como se nunca tivesse estado ali. Desde então, nunca mais vi aquela sombra. No entanto, a televisão continua a se ligar sozinha, pontualmente à meia-noite, como um relógio preciso. O detalhe mais inquietante: o canal que surge sempre exibe o mesmo tipo de programa, histórias sobre fantasmas. Um detalhe que me intriga ainda mais é como os barulhos no apartamento ao lado também parecem mudar à noite. Antes, eu ouvia passos, móveis sendo arrastados e até vozes abafadas. Agora, há um silêncio absoluto. Certa vez, uma vizinha comentou sobre ter visto algo estranho passando pela janela do meu apartamento. Ela até perguntou, em tom de brincadeira, se eu andava recebendo visitas no meio da noite. Mal sabia ela que eu mesmo me fazia essa pergunta. Na tentativa de descobrir o motivo desses eventos, resolvi acessar um antigo sistema de arquivos que usávamos no escritório. Ao verificar os registros de segurança, deparei-me com um vídeo gravado antes de minha mudança para o trabalho remoto. Nele, a câmera do prédio mostrava a mesma silhueta que agora eu via no sofá de casa, só que no ambiente do escritório. Fiquei gelado ao perceber que ela estava lá o tempo todo, talvez esperando por mim, e de alguma forma me seguiu para o apartamento. Antes de irmos para o último relato, se ainda estiver por aqui, comente o horário que está assistindo. Gosto de saber quem assiste os relatos até o final. Bem, vamos continuar. Cerca de 1 ou 2 anos atrás, me mudei para minha atual residência. Antes disso, já havia morado na mesma área por cerca de 1 ano, mas tivemos que sair quando os donos do imóvel decidiram voltar a viver lá. Ainda sou jovem e vivo com minha família, o que torna tudo o que aconteceu ainda mais desconcertante. Da minha janela, consigo ver a cerca do quintal e a casa de um vizinho. Como essa casa fica em um pequeno morro, a cerca não obstrui a visão. O primeiro contato que tive com esse homem aconteceu numa noite. Estava com amigos em casa enquanto nossos pais estavam em uma festa. Éramos suficientemente responsáveis para ficar sozinhos e estávamos tranquilos. No meu quarto não havia luzes ou música ligadas e até a TV já tinha sido desligada. Foi quando o latido da minha cadela começou. Ela ficou assim por vários minutos, mas não demos muita importância, já que ela late para qualquer coisa, desde pássaros no telhado até insetos na varanda. Então, os sons mudaram. Passos ao redor do quarto e arranhões vindos das paredes nos deixaram tensos. Foi aí que os barulhos mais altos e assustadores começaram, vindo da porta de vidro deslizante. Corremos para fora do quarto para investigar o que causava todo aquele barulho. Quando chegamos lá, vimos um cachorro agitado batendo com força contra o vidro. Nossa cadela, que geralmente é destemida,
se encolheu atrás de mim com o pelo completamente eriçado. E então o vimos. Um homem vestido de preto, parado diante da porta. Congelamos por um momento. Um dos meus amigos, no entanto, teve um instinto rápido e correu para trancar a porta. O homem reagiu no mesmo instante, tentando segurá-la. Meu amigo gritou: "O que você está fazendo aqui? Quem é você?" E ele, com um tom estranho, respondeu: "Não sei." Logo em seguida, ele foi embora, levando seu cachorro preso a uma coleira. Quando nossos pais voltaram da festa, contamos tudo. Eles perguntaram por que não ligamos para eles. Eu sei que deveríamos ter feito isso, mas não quis interromper o aniversário da minha mãe. Foi um erro e aprendi com ele. 2 dias depois, minha mãe abordou nosso vizinho enquanto ele cortava a grama. Ele admitiu que era ele naquela noite e que tinha ido buscar o cachorro, que supostamente havia passado pelo nosso portão. Disse que pretendia conversar com ela antes, mas acabou não o fazendo. A princípio parecia algo sem importância, até eu pensar melhor nos detalhes. O portão, que ele alegou que o cachorro atravessou, tem uma trava difícil de abrir e estava devidamente fechada naquela noite. Ele só poderia tê-lo aberto manualmente, o que significa que ele entrou no quintal intencionalmente com o cachorro. Minha suspeita é que ele percebeu a ausência de luz e música, concluiu que a casa estava vazia e resolveu aproveitar. Os sons que ouvimos eram provavelmente ele andando ao redor do meu quarto antes de tentar entrar. Depois de registrarmos um boletim de ocorrência, as coisas ficaram tranquilas por alguns meses. Até que numa noite, enquanto me preparava para dormir, algo assustador aconteceu. Eu estava quase caindo no sono, ajeitando meus travesseiros, quando me virei e vi um rosto do lado de fora da janela me encarando. Quem quer que fosse usava uma máscara preta. Paralisei de medo e mandei uma mensagem para minha mãe. Logo depois ouvi barulho de passos e minha mãe veio conferir. No entanto, não havia mais ninguém lá. Tenho certeza de que não foi fruto da minha imaginação. Normalmente as luzes da casa dos vizinhos são visíveis através da fresta da cortina, mas o rosto bloqueava a maior parte dessa luz. Desde então percebi que alguém nos observa com frequência. Sempre que noto o olhar fixo, a pessoa se levanta da varanda e vai embora, mas não demora muito para aparecer de novo. Costumo flagrá-la no mesmo lugar poucos minutos depois. Ei pessoal, obrigado por ouvirem. Clique no sininho de notificações para ser alertado de todas as futuras narrações. Lanço vídeos novos todos os dias por aqui. Espero te ver nos próximos. Agora na tela vou deixar outros 2 bons vídeos que sei que irão gostar. Te vejo por lá.